A paz do Senhor Jesus. Mais um vídeo a respeito das 7 igrejas da Ásia. Hoje falaremos da 8ª igreja, que está localizada no livro de Apocalipse, né? Ela está localizada no capítulo 13 e o capítulo 17. Fala bem dela, tá? Antes de tudo, só queria dar uma frisada aqui nas 7 igrejas, né? São 7 igrejas que a gente lembra aqui da Ásia, né? O porquê que o Senhor Jesus ele não fala das denominações dos dias de hoje, né? Ele fala simplesmente das 7 da Ásia e essa 8ª, tá? Então, como foi lido aqui na igreja de Éfeso, era uma igreja muito boa, muito perfeita, né? Tinha obra, tinha trabalho, colocava à prova, né, aos homens ali, não era qualquer um que convencia eles, e eles tinham paciência, trabalhassem pelo nome do Senhor Jesus, né? Enfim, tinha todas essas maravilhas. Só que eles tinham deixado o primeiro amor, né? O primeiro amor que fala aqui era a obra da caridade, é o segundo mandamento que Jesus deu. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, o próximo como a ti mesmo. Eles tinham deixado essa obra maravilhosa aqui, de amar o próximo, internos, né? Os internos como a eles mesmos, né? Então, eles se envolveram muito com a obra e acabou deixando essa maravilha, tá? Então, o Senhor Jesus disse que não estava se agradando, era para eles se arrepender e voltar, tá? A igreja de Esmirna, né? Já era uma igreja pobre, pequena, e passava tribulação, tá entendendo? Só que o Senhor Jesus diz aqui que eles iam, né, passar mais 10 dias, que o inimigo ia colocar eles em prisão, né, para ele ser provado. Aí Jesus fala aqui, ó, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, tá? Então era uma igrejinha pequena, pobre, já passava dificuldade de tribulação e ia ter mais essa provação, né, que o Senhor Jesus diz aqui. Só que, como ele já falou, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, tá? Então entendes que essa igreja aqui de Esmirna é a igreja que vai ficar na tribulação. Quer dizer, se a gente carregar, né, o estilo de vida aqui de Esmirna, né, sofrimento, perseguição e pronto para morrer, né? Paulo diz que nós somos como ovelha, né? Reputada todo dia ao matadouro, né? Então, quer dizer, nós temos que ter essa ciência, essa sabedoria. Então, por mais que a gente vê qualquer coisa, por mais que aconteça o arrebatamento, a gente tem que carregar essa palavra aqui, ó, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, tá? Porque convém que alguns ficam na tribulação, né? Para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. A igreja de Pérgamo, né? Também é uma igreja que tinha algumas obras boas, né? Muitas obras boas. Mas o Senhor Jesus disse que tinha reprovação, porque ali tinha a doutrina de Balaão, né? Doutrina de Balaão e dos Nicolaítas. Os Nicolaítas eram os fornicários, né? Homens que fornicavam. E a doutrina de Balaão, que ensinar o povo de Deus a tropeçar, né? Quer dizer, são homens nos dias de hoje, lendo, que eles estão pregando por causa do dinheiro, porque assim aconteceu com Balaão, né? Ele queria o que o rei tinha mandado para ele, e ele ensinava o povo a tropeçar, quer dizer, então hoje tem muita doutrina errônea que os líderes aí espirituais hoje, aí, vamos dizer assim, né? Que eles estão trazendo esse erro aí para o ser humano. Então eles estão agindo como Balaão, né? E agindo como os Nicolaítas, né? Eles estão em fornicação, tanto carnal como, né, na palavra do Senhor, né? Estão fornicando, trazendo heresias, né? Então o Senhor Jesus era contra ele aqui, o nicolaísmo e a doutrina de Balaão. Então nos dias de hoje a mesma continua. A igreja de Tiatira também tinha algumas obras muito boas, né? Diz que as últimas obras era mais do que as primeiras. Aí ele fala que mas tem um contra ti que tolera Jezebel, quer dizer, Jezebel, né? Mulheres aí que tentam mandar no esposo nos dias de hoje, assim como Jezebel mandava no rei Acabe. São mulheres que sufocam o profeta dentro da sua casa, do seu lar, assim como Jezebel sufocou e matou os profetas, a nível de Elias, né? Ficar com medo dela, tá?
O espírito de Jezebel também são essas doutrinas dos dias de hoje, né? Mulheres aí que estão dispostas a seduzir os filhos de Deus, né? Seduzir de qual forma, né? Com suas vestes, com seus brincos, as suas pinturas, entendeu? Uma forma de seduzir, né? Então, nos dias de hoje também, dentro do ajuntamento, tem muitas Jezebel, né? Mulher que se diz profetiza e ensina, o Senhor é contra. Paulo falou que era contra a mulher ensinar. Mulher, ela pode pregar e ensinar, tem diferença, né? Tem que pedir para o Senhor mostrar. Então, essa é a reprovação da Tiatira, porque tolerava essa mulher, né? Esse espírito de Jezebel, né? Então, olha para você ver que maravilha. Só recapitulando, a igreja de Sardes, né? A igreja de Sardes, o anjo da igreja ali, ele tinha nome de que era vivo, né, espiritualmente, mas na verdade ele era morto. E porque ele era morto, muitos irmãos ali estavam morrendo também, tá? Porque estavam seguindo, se espelhando nele, né? Só que ali em Sardes tinha algumas pessoas que não contaminaram, né? Não tinha pego a doutrina do pessoal ali, nem desse anjo que estava, o anjo da igreja que estava morrendo, o líder espiritual ali, né? Por quê? Porque eles eram leitor da palavra, eles tinham guardado o Espírito Santo, guardado a palavra, então é impossível algum homem enganar, né? Um irmão que lê e que busca e tem uma comunhão com o Senhor é difícil, tá? O anjo da igreja morre, muitos vão morrer porque fica espelhando e esperando no homem, mas esses irmãos aqui estavam ligados na cabeça que era o Senhor Jesus Cristo. A igreja de Filadélfia, né, também fala de uma igreja pequena, uma igreja que não tinha muita força, mas o Senhor Jesus fala aqui, e saiba que eu te amo, porque tinha guardado a palavra da paciência, tá vendo? Aí o Senhor Jesus fala assim, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então é nítido perceber que o Senhor Jesus parece estar falando de uma grande tentação, uma grande provação que vai vir sobre todo o mundo, né? Ele está falando da grande tribulação? Ele está falando da grande tribulação. Então, aqui ele está relatando que ele ama essa igreja de Filadélfia, porque guarda a palavra da paciência, e ele também vai guardar da grande tentação que há de vir. Então é nítido entender que ele está falando que os irmãos de Filadélfia, lá naquela época, e os irmãos hoje, que tem essa mesma doutrina de Filadélfia, tá entendendo? Ele vai guardar da grande tribulação que há de vir, tá? E, por último aqui, a igreja de Laodiceia, uma igreja que ela estava dividida, né, entre as coisas de Deus e o mundanismo, né, as coisas de Deus e o mamon, que é o dinheiro, é igual às atuais, nos dias de hoje, estão divididos, eles não sabem quem que eles servem, se serve a Deus ou se serve a mamon. Então essa carta aqui, de Laodiceia, ela deixa bem claro que nós devemos escolher um Senhor, ou o Senhor Jesus, né, ou o Senhor que é o dinheiro, né? Porque aqui fala aqui, rico eu sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, tá entendendo? E Jesus fala, não sabe que tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Você tá entendendo? Então hoje todo mundo tá procurando o quê? A tal da prosperidade, né? Então eu peço que os irmãos prestem atenção, toma cuidado com essa prosperidade. A prosperidade está sendo pregada, ela não tem amparo para nós cristãos. É bíblica, ela é do Velho Testamento, mas não tem amparo para nós cristãos, tá entendendo? Então muitos irmãos estão envoltos de campanhas de prosperidade e não sabem o que está por trás, porque Lúcifer diz assim, todo poder e glória foi me dado e eu dou a quem quero, viu, irmão? Não é quem pede, é a quem quero. Então, quando ele vê que vai desviar o foco de Deus, ele dá. Tem que tomar muito cuidado, tá entendendo? Por quê? Porque o próprio Senhor falou que o anticristo, né, ele ia fazer sinais e prodígios de mentira, se possível enganaria até os escolhidos, tá vendo? Então nós não fica vendo sinais, tá? Só para você ver, se você é uma pessoa que só fica procurando sinais, tem que tomar cuidado. Os sinais seguirão aquele que crê, sim. Os sinais de cura, de libertação, enfim, qualquer tipo de sinal. Mas também no meio do sinal do Senhor Jesus vai ter o sinal do inimigo, com a permissão de Deus, tá entendendo? Então quer dizer, se você fica envolto de sinal,
você pode ver que um vento entra na casa de Jó, um vento, né? E acaba ali eliminando os seus filhos. Então, calma aí, né? O mal também faz sinal, tá vendo? Esse vento entra e mata aquele jovem ali. Então tem que tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado com os sinais. Amém? Quando é de Deus? Quando a glória vai para Deus, quando a glória vai para o Senhor Jesus, tá? O Espírito Santo, tudo que ele vai fazer é para glorificar o nome do Senhor Jesus. E tudo que o Senhor Jesus faz é para glorificar o Deus Altíssimo. Então aqui eles estavam divididos, estavam mornos. Então, o que acontece? Que a gente venha sair dessa doutrina aqui. Então as 7 igrejas aqui foi escrito para a gente observar isso aí, tá vendo? Os erros, acerto, a qual que vai ficar na tribulação, qual que vai subir. Então você tem que ver onde você se encaixa nessas 7. Mas a palavra aqui, como foi dito, é falar da 8ª. Mas para falar da 8ª, o que vai ter que acontecer? Nós vamos ter que mergulhar na palavra, vamos ter que ir na raiz, no êmago do assunto, tá? E o êmago é aqui, Daniel 2, tá? Eu não vou ler muito não, senão vai ficar muito grande esse vídeo. Mas é mais ou menos o seguinte, Daniel 2, o povo estava rebelde com Deus e foi levado a cativeiro. Deus entregou na mão de Nabucodonosor o povo de Israel, para que o povo tomasse um corretivo, para que o povo fosse assolado pelo rei Nabucodonosor, que eles fossem humilhados porque ele estava em transgressão e em pecado. Tá? Então o que acontece? Está em pecado? Então Deus vai te entregar na mão, né? Para que você seja corrigido. Tá? Na mão de quem? Na mão de um homem, de um líder. Então tudo que vai acontecer agora, futuramente, é Deus permitindo, tá entendendo? Da mesma forma que ele permitiu que o povo de Israel fosse entregue na mão, não só de Nabucodonosor, mas de vários reinos, né? Até o dia de hoje estão sendo assolados e nós também não fica atrás, tá? Porque passamos muita dificuldade por causa desses governos. E aqui nós vamos entender. Então o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho de uma estátua muito grande, tá? E essa estátua era a cabeça de ouro, o peito de prata, a cintura de bronze, a perna era de ferro, tá? E os pés continuavam ferro, mas misturou com barro, tá? Então saiu um decreto que era para os adivinhadores adivinhar o sonho. Nabucodonosor queria o sonho e a interpretação, e não tinha ninguém que poderia fazer isso aí. E aí foi localizado Daniel, que orou ao Senhor, e o Senhor revelou o sonho e a interpretação do sonho, né? Então, aqui no 35, né, diz assim, ó, no 38, 37, tu, ó reis, é rei dos reis, pois o Deus do céu tem te dado o reino, o poder, a força e a majestade. E onde quer que habita filho do homens, animais do campo e aves do céu, ele te entregou nas tuas mãos e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, aquele sonho que o rei Nabucodonosor teve, né? Quem que era ele? Ele era a cabeça de ouro, tá? E depois havia um outro reinado que era de prata, outro de bronze e outro de ferro e um outro que era o ferro e barro. Tá vendo? Então, a estátua que ele viu, então Deus estava mostrando para eles que, para o rei Nabucodonosor, que ele era o primeiro rei, né? E o Senhor mostrou até os últimos reinados ali, tá? E aqui diz assim, ó, no 41, e quando ao pé que viste dos pés e os dedos em parte de barro do oleiro e em parte de ferro, isso será o reinado dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim uma parte do reinado será forte e outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Então, só para entender, ele teve a visão, né? Então, o grande destaque é o quê? A cabeça de ouro, que era ele, o peito, né, de prata, a cintura de bronze, a perna de ferro. Esses são os 4 grandes reinados
que vai ter. Só que lá no finalzinho, lá embaixo no pé, o barro ia misturar com o ferro, ia entrar como se fosse um outro reinado, tá entendendo? Então essa estátua simbolizava os 4 grandes reinados que vai vir na Terra, só que lá no finalzinho ia misturar com o barro, tá? Dá para entender? Essa é a visão de Nabucodonosor. Agora vamos ver aqui, Daniel ele está tendo uma visão, né? Uma visão maravilhosa. E o que ele viu? Ele viu 4 animais simbólicos, tá? Nabucodonosor viu uma estátua, né? E ele vê aqui 4 animais simbólicos. Então presta bem atenção. Ele viu um leão, tá? Com asas de águia. Depois ele vê um urso, né? Tendo 3 costelas na boca. Depois ele vê um leopardo com 4 cabeças e asas também, tá? E, por último, ele vê um animal feio, né? Ele fala aqui, ó. Depois disso, eu continuava olhando as minhas visões da noite, eis que o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tá? E fala aqui, ó, e tinha 10 pontas. Vou parar por aqui. Então, presta bem atenção. Daniel, ele vê 4 animal simbólico, era simbólico. O Senhor mostra animal, só que ele estava entendendo aqui. Quando ele viu o leão, ele sabia quem que era. Tá entendendo? Quando ele viu o urso, ele sabia quem que era. Quando ele viu o leopardo, ele sabia quem que era. Mas quando chega nesse monstro feio com dentes de ferro e unha de bronze, ele não entendeu. A ponto do que ele ter que perguntar para um anjo, para um ancião que estava do lado ali, para revelar sobre essa situação, tá? Mas só para a gente entender. Aí fala aqui, ó, no 16, capítulo 7, versículo 16, ó. Cheguei-me um dos que estava perto, na visão, ele estava tendo a visão, né? Ó, e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso, e ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Aí esse anjo, esse ancião aqui fala para ele assim, ó, estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas o santo do Altíssimo receberá um reino e possuirá um reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, do último animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as unhas de metal, e que devorava e fazia em pedaço, e pisava aos pés o que sobejava. E também as 10 pontas na cabeça, né? E da outra que subia diante. Quer ver? Só para você ver. Da qual caíram 3. Daquela ponta, né? Digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, cujo parecer era mais firme do que a das suas companheiras. Eu olhava e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os venciam, tá vendo? Até que veio um ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim, ó, o anjo vai falar para ele, ó, o 4º animal será o 4º reino na terra, a qual será o diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e pisará aos pés e fará em pedaços. Glória a Deus, só para nós entender. Então, se você pegar agora aqui a visão do rei Nabucodonosor, tá? Porque nessa visão aqui que ele teve do leão, o que fala do leão? Fala que o leão foi tirado da asa do leão, na visão aqui do Daniel, e foi dado um coração de homem e foi posto em pé. Tá? Como homem. Como posto em pé como homem? Porque era um reino governo, né? É um reinado animal, é um governo animal. O que significa um governo animal? É um governo que ele não serve a Deus. Consegue entender? E desses reinados aqui, todos, o que se arrependeu e confessou que Deus é o Senhor foi o Nabucodonosor. Por isso que foi levantado como pés de homem e dado um coração de homem. Isso aqui está em Daniel 7 que eu estou falando. Tá? Então só para você ver, foi o único reinado que aceitou. Agora vamos lá. Na visão da estátua, a cabeça não era o Nabucodonosor? Então ele também é o leão, né? É o leão da visão de Daniel, tá? O peito de prata é os Pérsia e Medopérsia, tá? Que é o urso na visão de Daniel. Na visão de Nabucodonosor,
o metal, né? Era o ouro, prata e o bronze, né? O bronze. O que o bronze significa? Significa o leopardo, tá? Só para você entender, o leopardo na visão de Daniel, tá? Fala que esse leopardo, ele tinha 4 cabeças. A história diz o seguinte, que os gregos, né? Que é o leopardo, os gregos, eles dividiu 4 general, tá? E um desses generais se tornou o grego romano, tá entendendo? O grego romano. Aí na estátua de Nabucodonosor, fala que a perna era de ferro, tá entendendo? E na visão de Daniel, era esse monstro feio, com dentes de ferro e unha de bronze, tá? Então quem que é esse reinado? Esse reinado são os romanos, só para você entender, né? Na estátua, né, de Daniel é o ferro, e na visão de Daniel era esse monstro feio, tá? Só que olha para você ver, o leão é o reinado de Nabucodonosor, o urso é os persa e medo-persa, o leopardo são os gregos, consegue entender? E ali vai sair um general que vai se tornar o grego romano, aí entra os romanos, tá entendendo? Então são os 4 grandes reinados. Só que na visão de Nabucodonosor foi acrescentado o barro, tá entendendo? O barro. Então entra um outro reinado pequeno para trabalhar junto com o ferro, lá no pé, tá? Lá no pé. Então parece que é 5 reinados, não, você vai ter que trabalhar junto. Esses dois têm que trabalhar junto. E na visão aqui do sonho de Nabucodonosor, fala assim, ó, e quando o que viste, né? Ó, quanto que viste o ferro misturado com o barro do oleiro, misturar-se-ão com semente humana. Então, o ferro, que são os romanos, e o barro, que nós vamos saber o que é agora, vai ser misturado com semente humana. Quer dizer, um homem vai fazer essa junção, tá? Eles vão se unir por causa de um homem. Então, agora sim, nós vamos lá em Apocalipse 13. Para a gente saber, o ferro a gente sabe quem que é, né? Que é o romano. Agora tem que saber o que é o barro, né? O que é o barro, meu irmão? Então, essa maravilha aqui, a palavra de Deus é muito maravilhosa, meu irmão. Muito maravilhosa mesmo, tá? Apocalipse 13 vai falar assim, ó, a besta que subiu do mar. Lembra que o anjo, a visão de Daniel, ele estava vendo vários animais, não era? E o anjo não falou que era o governo? Então, quando fala que a besta que subiu do mar, é um governo que manda no mar. Nós temos que saber o que é mar também. E aqui fala aqui, ó, a besta, quer dizer, que subiu da terra, o governo que manda na terra. Lá na visão do Nabucodonosor, o ferro ia trabalhar com barro, não era? O ferro ia trabalhar com barro. Então aqui fala aqui, a besta que subiu da terra. A terra e barro, tá? Tem uma ligação. E aqui a besta que subiu do mar. Por incrível que pareça, meu irmão, Apocalipse 13 vai falar justamente do ferro, tá? E do barro. Vai falar dos dois, tá? Só para você entender. Eu vou falar aqui, ó. Nós vamos saber aqui quem que é o barro, né? E fala aqui, ó. E vi subir da terra uma outra besta, quer dizer, um outro governo, que tinha 2 chifres semelhantes ao de cordeiro e falava como dragão. Falar como dragão é ter uma certa autoridade de Lúcifer, tá? Fala como dragão. Exerce todo o poder da primeira besta, a do mar, tá? Na sua presença. E faz que a terra e o que nela habitam adorem a primeira besta, a do mar. Presta atenção. Cuja chágua mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista do homem. Tá vendo? A besta que sobe da terra vai fazer isso aí. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizeste, ó, em presença da besta, dessa aqui, da besta da água, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada, a besta que sobe do mar, tá?
dá para entender que essa besta, esse governo aqui que manda na terra, é submissa a que manda no mar. É interessante, você vai ver aqui, ó. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, quer dizer, a imagem dessa primeira besta que sobe do mar aqui, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta, da primeira besta. E faz que todos, pequenos, grandes, rico, pobre, livre, servo, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é número de um homem e o seu número é 666. Então tem um governo nos dias de hoje que ele saiu com essa ideia de colocar uma marca na mão direita ou na testa, tá entendendo? Uma marca na mão direita e na testa. Então só tem um governo aqui na terra que manda na terra, que tem um poder muito grande, que o dinheiro deles são poderosos, que eles são uma força tremenda. É eles que dão amparo para o Brasil, eles que dão amparo para um mundaréu de países, tá? A nível do quê? Do próprio Brasil eliminar o seu exército, para quê? Para que venha a esse governo, tá entendendo? Dar um socorro ao Brasil, não só ao Brasil, mas muitos países aí, tá? Esse país poderosíssimo, tá aqui, ó, Apocalipse 13, é o governo que subiu da terra, traduzindo, um governo que manda na terra, tá? Lembra lá do pé de ferro? Só que ele é submisso à besta que subiu do mar. Agora vamos ver quem que é a besta que subiu do mar, tá? Nós estamos falando da 8ª igreja de Apocalipse, né? Você que está chegando agora aí, que está vendo esse vídeo aí, ó. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, quer dizer, um outro governo. Besta é animal, e animal aqui é governo, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres, presta atenção, tá? Tinha 7 cabeças e 10 chifres. Nós vamos saber o que significa isso aí em Apocalipse 17. E sobre seus chifres 10 diademas, e sobre a sua cabeça um nome de blasfêmia, tá? Ó, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, lembra da visão de Daniel? E os seus pés como de urso, lembra do urso? E sua boca como de leão, lembra? Nabucodonosor? Ó, agora fala aqui, ó, e o dragão deu-lhe o seu poder, seu trono e grande poderio. Então, esse governo que manda na terra falava como um dragão, tem um certo poder, mas esse aqui não. O dragão, Lúcifer, deu seu trono, poder, grande poderio. Consegue entender? Então por isso que esse governo que sobe da terra, que é a besta que subiu da terra, é submissa à besta que sobe do mar. As duas estão trabalhando junto, tá? Só para você ver então. Então quer dizer, ó o que Lúcifer fez, ó. E o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande poderio. Tá entendendo? E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, esse governo, né? E adoraram o dragão. Quer dizer, se você adorar, se você tiver nessa besta aqui que sobe do mar, você vai acabar adorando o dragão, porque quem está por trás ali é o dragão, tá? Ó, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Ninguém pode contender contra esse governo, ninguém pode, a ponto da besta que sobe da terra, desse governo aqui, ó, que sobe da terra, ser submissa a eles, tá? E lá fala que em uma parte ia ser forte e outra ia ser frágil, né? Raciocina aí. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Abriu sua boca em blasfêmia contra o Deus Altíssimo, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. A besta que sobe do mar, o governo que sobe do mar, vai fazer guerra contra os santos do Deus Altíssimo. Presta bem atenção, tá? Ó, e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação, e adoraram todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. E se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos, tá? Então,
Eu fiz meia hora de vídeo, paro por aqui só para você entender. E agora, esse último vídeo, nós vamos direto ao ponto, né? Nós vamos falar dessa oitava igreja. Já conseguimos ver nesses dias quem que são esses dois governos, tá? Continua sendo o romano, que é a besta que sobe do mar, e o barro lá no pé da estátua de Nabucodonosor é essa besta que sobe da terra. Então nós estamos vivendo os dias de hoje, nós estamos vivendo Apocalipse 13. Consegue entender? Estamos aguardando o terceiro homem, que esse é o anticristo, tá? Só que o poder maior, meu irmão, só para você ter uma noção, tá nessa besta que sobe do mar. Então nós temos que saber quem é ela, porque a besta que sobe da terra nós sabemos quem que é. Tá bom? Então foi feita a ligação, uma semente humana, um presidente dos Estados Unidos, ele faz a ligação entre a besta que sobe da terra, porque ele era dali, consegue entender? E ele vai até a Itália visitar a besta que sobe do mar, e ali foi feita uma ligação, uniu-se o poder, tá? É os dias que nós vivemos. Estamos falando aqui da oitava igreja de Apocalipse, né? Que está embutida aqui a respeito das 7 igrejas da Ásia. Consegue entender? Então, meu irmão, vou ficar por aqui, que o vídeo já está um pouco meio extenso, mas é assim mesmo, profecia é assim mesmo. Então fica na paz, até o próximo vídeo para a gente concluir, né? Quem é essa oitava igreja de Apocalipse? Amém? Fica na paz, Deus abençoe. Até a próxima, irmão.